Paz de Deus, meus irmãos. Do Senhor Jesus. Paz de Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Também estou à frente do trabalho Projeto Resgate. Convido você para a nossa reunião cristã. E também estou no ID Pregar Evangelho. Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. O ministério está à frente do irmão ancião Isaías Gonçalves. Meus irmãos, meu intuito aqui é de levar uma palavra de Deus, falar da comunidade também. E vou falar em palavra de Deus, tem uma palavra que Deus deu alegria para deixar aqui para os irmãos. Ela se encontra no livro de Romanos. O livro de Romanos é o 5. Romanos 5 está escrito assim. E agora? E agora? Fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele. Temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, a leitura seguinte, Deus dá a graça de já ir falando. Então, irmão, aqui o apóstolo escreveu essa carta falando que agora nós, não é só ele, né? Toda a igreja que estava lendo aquela carta foi aceita por Deus. Mas como Deus pode ter aceitado nós? De que maneira? Quando você ouviu a mensagem da palavra de Deus, você teve fé, porque foi Ele dada a fé para você crer no Senhor, não foi? Então não diz assim em outra parte, lá na frente Paulo fala assim, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então para se chegar a Deus tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera não se vê. Porque o homem, ele queria se achegar a Deus através das leis, através dos mandamentos, através das ordenanças. Né? Mas essas leis, essas ordenanças, ela não deixavam o homem ser aceito. Porque o homem, ainda que ele pagasse, que ele cumprisse, que ele pagasse o sacrifício para aqueles pecados, ele não tinha o essencial que Deus quer. É a transformação, é a regeneração, é a obediência. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós temos esse trabalhar, porque o trabalhar de Cristo, o operar de Cristo na nossa vida. Então, irmão, o que acontece muitas vezes era isso, né? Aquelas pessoas no passado, ela queria ser justificada, né? Mas essa justificação não era suficiente, porque antes de sermos justificados por Jesus, na verdade nós estávamos em conflito com Deus, estava em guerra. Né? O homem não está em uma situação neutra, né? Ele tinha a sua responsabilidade. O homem passou a ser reconciliado com Deus através da fé, através de Jesus Cristo. E nós não estamos mais inimigos de Deus. Agora nós temos aqui uma paz com Deus. Você tem uma paz com Deus. Antes nós não tínhamos paz com Deus. Hoje você tem paz com Deus. Né? Todos aqueles momentos, as hostilidades, foi removida pela obra de Cristo, irmão, Jesus, na nossa vida. Deus não está em guerra conosco, nem nós com Ele, quanto mais nós, né, irmão? Mas antes Deus estava em guerra por causa dos nossos pecados. Mas era necessário o Cordeiro vir para tirar o pecado do mundo, né? E ele veio, essa forma para que nós tivéssemos essa reconciliação. Hoje nós somos reconciliados com Deus e agora nós temos a paz de Deus. Né? Antes não tínhamos paz com Deus e agora nós temos a paz de Deus no nosso coração. Hoje, por isso que você hoje pode falar a paz de Deus para uma pessoa, a paz do Senhor Jesus, porque hoje você é uma pessoa que tem paz. Quem ouve isso, ele entende o fundamento, que você tem uma aliança com Deus. As pessoas às vezes falam, repetem essas palavras que nós falamos, mas não tem essa reconciliação, né? Então é isso que está falando aqui, agora que fomos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, nós temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus, né? Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, essa viva,
vida, essa nova vida e graça, de Deus. E nós agora continuamos firmes nessa graça. A graça é Cristo, irmão, não é sistema religioso, irmão. Tira da sua mente que a graça é uma denominação, um sistema religioso. Não, é Cristo. Tudo nós falamos de Cristo, né? Diz assim, nós alegramos na esperança de participar da glória de Deus, né? É a promessa que Jesus falou, e vamos estar com o Senhor. E também alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança nos deixa decepcionados, aliás, não nos deixa decepcionados, não é verdade? Porque essa esperança, ela nos dá a certeza, irmão, porque pela fé que vamos alcançar essa união completa com Deus. Hoje não estamos unidos completo, porque estamos separados por um tempo nesse corpo, nessa vida terrena. Mas para que não possamos se sentir só, Deus mandou o seu Espírito. Promessa de Deus, o Espírito de Deus agora está em nós, está no nosso entendimento. Quando falamos coração, falamos para o nosso entendimento. Então, irmão, devemos entender que a paz de Deus é um sentimento, irmão. É uma experiência em nosso coração. E às vezes nós sentimos, por ser abalados, né, ou perdidos por um tempo, quando nosso entendimento, nossa consciência é ferida, por algum pecado. Quando nós negligenciamos a graça, de Deus, né? Então, o batismo, ela fez essa aliança. Mas depois da aliança que nós tivemos, do batismo, da confissão de fé, nós às vezes nos desviamos do caminho de Deus. Toda vez que pecamos, estamos desviando, irmão. Toda vez que o irmão ou a irmã pecar, seja o pecado mais pequeno que seja, é um desvio. Vai desviando do objetivo que é Cristo. E se a gente der razão ao pecado, ele vai cada vez mais saindo da rota do caminho que é Cristo. Por isso que é necessário o arrependimento. Por isso que Jesus advoga a nosso favor. Quando nós nos arrependemos, nós reconciliamos de novo com Deus. Então é necessário aquele que erra, aquele que peca, irmão, o arrependimento. Quanto maior o pecado, maior tem que ser o arrependimento. Então muitas vezes as pessoas agravam a sua situação, porque pecam constantemente, quase deliberadamente, não se arrependendo, deixando longe essa reconciliação com Deus. Então, devemos ter cuidado, irmão, que que essa paz de Deus é obtida através de Cristo, através de Jesus, por intermédio do Senhor Jesus. E quando nós desviamos da fé em Cristo, quando nós negamos o Senhor, nós nos afastamos dessa paz. Porque essa falsa paz que o sistema religioso impõe a nós, com as moralidades, com a aparência externa, não sendo aquela interior, essa daí não tem reconciliação com Deus. Apenas mostra às outras pessoas uma paz aparente, mas lá dentro não tem a verdadeira paz que é conseguida através do arrependimento. Então, irmão, não devemos endurecer o nosso entendimento, a nossa consciência, né? Fazendo sacrifícios, né? Tem pessoas que erram e acham que indo na reunião cristã está pagando os pecados. Não, irmão. A reunião cristã é uma consciência nossa que devemos nos aproximar de Deus, que nós devemos adorar a Deus, devemos glorificar a Deus. Não para ter reconciliação. Você não vai na reunião cristã para ter conciliação, você vai nela para engrandecer e agradecer a esse grande Deus. Então, a justificação, essa sim, é o acesso à graça de Deus. E ela é através de Cristo. Quando nós deixamos Cristo operar em nossa vida. Irmãos, são tantas coisas para falar nessa mensagem, mas é uma mensagem, geralmente minhas mensagens é curta. Eu quero falar para você que a verdadeira reconciliação, ela tem que ser através de Cristo. E ela só tem validade, irmão, né, se ela for feita de puro e sincero coração, no seu entendimento, arrependendo-nos mesmo, aí Cristo nos justifica.
aí Cristo consegue o nosso perdão. Essa é a mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.